A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos nesta noite. Com muita alegria, voltados nossos corações para o reino dos céus, estamos iniciando mais um culto nesta quinta-feira, aonde toda a Igreja Batista, os irmãos amados em Cristo Jesus, os demais amados também de outras igrejas, amigos também do Evangelho, estão cultuando conosco neste momento. Então eu convido você que está em casa para orarmos, iniciando o culto nesta noite, aonde após a oração teremos um momento de louvor com o irmão Silvio e o irmão Sérgio, que estarão adorando ao Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Pai, neste momento, Senhor, estamos orando a Ti, pedindo a Tua bênção, pedindo assim a permissão para cultuarmos, Senhor, ao Teu santo e adorado nome. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos inspirando, para que possamos estar direcionando um verdadeiro culto, Senhor, de adoração ao Teu santo nome. Esteja com aqueles que estão em suas residências, que estão neste momento conectados, assistindo através das mídias sociais. Que todo o nosso louvor, que todo o nosso pensamento, Senhor, esteja direcionado para o Teu trono nessa noite. Nós Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, um louvor com os amados irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus por estes louvores ministrados nessa noite. Estamos mais uma vez todos orando em suas casas, com o coração muito, como se diz, ansiosos para que esta situação a qual está cometido o Brasil e o mundo possa passar e retornarmos às nossas atividades
em nossas igrejas e também com os cultos nos lares. Eu convido nessa noite para lermos a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 13, e o versículo 1 ao versículo de número 17, que diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Oremos nesse momento pela leitura da palavra. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos lendo a Tua palavra. Que neste momento o Teu Espírito Santo esteja nos abrindo a porta da palavra, abrindo também o nosso coração e o nosso entendimento. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus pela oportunidade. Graças a Deus pela palavra que o Senhor tem nos concedido. A você, meu irmão em Cristo, que se encontra em sua residência, que se encontra em seu trabalho, que você possa estar tendo a oportunidade de estar bem pertinho de Deus, falando com Deus, orando para que possa passar de imediato essas situações, esses problemas a qual enfrentamos. Mas a palavra que trazemos nessa noite, nessa quinta-feira, é uma palavra para refletirmos a nossa missão, refletirmos o nosso papel como cristãos. Mesmo algumas pessoas estando em dificuldade, mesmo algumas pessoas estando com o coração temeroso, aflito, ansioso,
mas não podemos deixarmos passar a nossa responsabilidade como crentes em Cristo Jesus. E esse texto da palavra do Senhor reflete justamente algumas lições que Jesus Cristo veio a nos trazer. Lições estas colocadas, escritas há bastante tempo e vivenciada há mais de 2000 anos. Lições que o Filho de Deus, o enviado para salvar a humanidade, nos traz aprendizagem, ensinamento de como nós devemos sermos servos em Cristo Jesus. E ele traz uma belíssima lição a nós servos. Ele, Filho de Deus, fez-se servo para poder salvar a toda a humanidade. E uma das lições que podemos extrairmos, Jesus, com a sua tão grande humildade, nos traz nesta palavra, que o servo, ele tem a consciência do seu tempo. Aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Aquele que abandonou a este mundo, abandonou o pecado e aquilo que o mundo nos ensinou. Ele tem que ter a consciência de que ele precisa ser servo da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo tornou-se servo. E isto é um paradoxo para a época presente. Isto é conflitante, principalmente quando enxergamos, quando vivenciamos algumas pessoas que se encontram nas igrejas, que em vez de servir a comunidade, eles querem ser servidos. E isso também nós encontramos não só nos membros das igrejas, como também nos líderes, nos pastores, nos ministros, que querem ser servidos, mas não querem servir a sua comunidade, não querem servir a sua igreja, não querem servir ao seu irmão, não querem servir ao seu vizinho, não querem servir ao seu colega de trabalho, não querem servir aos seus colegas da universidade ou da escola. E nós precisamos aprendermos com Cristo, que estamos neste mundo para servirmos e não sermos servidos. E nesta referência, nesta aprendizagem, o Senhor nos traz a consciência de que o servo precisa ter noção do seu tempo. No versículo de número 1 e o versículo de número 4, ele diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o versículo 4 diz: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E aí algumas pessoas poderiam perguntar: mas que tempo seria esse? Ou que atitude foi esta que Jesus tomou? Bastaria você consultar a história da época, bastaria você consultar a tradição da época e perceber que quem lavava os pés antes de uma ceia, antes da refeição, era os servos da residência, os convidados, os donos da casa. Eles sentavam-se e os servos que deveriam lavar aos pés. E interessante que
diante de 12 apóstolos, dos 12 discípulos, Jesus sentado, imagina um olhando para o outro e perguntando: cadê o servo que vai lavar os nossos pés? Cadê quem vai realizar este serviço? Se fosse hoje, diria que seria um serviço que seria menosprezado. Mas na verdade não é menosprezado. É um serviço importante. E aí se questionaram possivelmente. Jesus, olhando para ele, percebeu e teve consciência do seu tempo. A atitude de levantar-se, de tirar a sua vestimenta de cima, de ficar apenas com a roupa interna, sem a vestimenta, pegou uma toalha e lavou aos pés dos discípulos, um a um. E a consciência do tempo, o servo, ele tem que ter esta noção, ele tem que ter este discernimento de entender os tempos que as coisas ocorrem. Quando olhamos isso também percebemos lá no livro de Eclesiastes, quando ele fala que tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo número 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito embaixo do céu, aqui na terra. Pois bem, meus amados, e questionando sobre a necessidade de entendermos o tempo para as coisas, entendemos que precisamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento para agirmos na hora certa, na ocasião devida. Jesus, diante dos seus discípulos, sabia que aquele era o momento de realizar essa atitude. Não que em outras situações ele não tivesse demonstrado que ele servisse as pessoas. Até porque em outras situações ele demonstrou isso. Outras situações de curar as pessoas, de alimentar diversas pessoas no deserto, milhares de pessoas. Um momento também de estar ajudando, consolando aqueles que estavam oprimidos, deprimidos. Mas aqui ele viu o tempo certo de tomar esta atitude. E nós precisamos também termos essa consciência. Quando é o meu tempo de agir? Jesus, onisciente, humano aqui na terra, mas com a sua natureza divina, sabia exatamente qual o momento, qual era a referida hora, o referido tempo para agir. E eu questiono, nessa noite a você que se encontra assistindo a este culto, nesta quinta, qual é o seu tempo de agir? Quanto tempo você vai esperar para tomar a atitude correta? Será que você apenas vai ficar como um espectador assistindo esta situação caótica que se encontra no mundo e no Brasil, e apenas vai ficar lá sentado olhando as pessoas, olhando os noticiários, apenas olhando o seu pastor realizando o culto, olhando o ministério louvando, e você em casa sem tomar uma atitude para contribuir com a sua igreja? Mais do que nunca, a igreja precisa de você. Mais do que nunca, o mundo precisa de você. O seu vizinho precisa de uma palavra amiga. O seu vizinho precisa de uma palavra para que possa confortar o seu coração. Talvez ele esteja chorando, desesperado,
angustiado porque não sabe o que vai acontecer com ele, com medo da situação que está ocorrendo. E ali você precisa trazer uma palavra de conforto. Talvez você não possa ir até a residência do seu vizinho ou do seu familiar, porque você se encontra em quarentena. Mas você pode ligar para ele. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Você pode usar as mídias sociais para demonstrar para ele, dizer: olha, Deus está contigo. Não temas. O Senhor te ajudará. O Senhor pegará a tua mão e caminhará contigo. É isto que nós precisamos ter atitude, meus irmãos. E outra lição que Jesus nos traz também, no versículo número 3, diz: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Jesus, ele tinha consciência de quem ele era. Jesus, ele tinha consciência de quem ele estava sendo. E Jesus tinha consciência para onde ele retornaria. Ele, como servo, tinha consciência da sua missão. E a missão dele era salvar a humanidade. E a nossa missão aqui nesta noite é trazer uma palavra de conforto, é trazer uma palavra de ensinamento para a nossa igreja, para os nossos amigos, para nossos amados irmãos em Cristo. Devemos ter consciência da nossa missão. E qual é a missão que o Senhor nos entregou? E aí nós voltamos, avançamos também, lemos a palavra, e quando olhamos lá em Mateus capítulo 28, a palavra de Deus nos diz que Jesus disse que a nossa missão era anunciar o Evangelho a toda criatura, que era ensinar, que era cuidar das pessoas, que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Missão essa que precisamos continuar realizando, custe o que custar. Seja no momento que a igreja não pode se reunir no templo, que não pode haver aglomeração de pessoas, mas agora as redes sociais, mais do que nunca, está sendo utilizada pelas igrejas, utilizadas para continuar a missão de anunciar o Evangelho. Esta é a nossa missão, termos consciência. Jesus tinha consciência da sua missão. Jesus, ele tinha consciência daquilo que ele viera realizar. Ali, naquele momento, na ceia, ele tinha consciência da atitude que ele precisava tomar. E ele sabia que a atitude que ele tomou deveria pagar um preço. E qual foi o preço? Se igualou a um servo. Por isso que a palavra de Deus, lá no livro de Tiago, diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e ele vos exaltará. Amados em Cristo Jesus, nós precisamos ter esta consciência. Qual é a nossa missão? Interessante que a Bíblia descreve a partir do versículo 5. Depois deitou água sobre a bacia, passou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugá-lo com a toalha aos que estavam cingindo. Esta foi uma atitude tão humilhante que quando Jesus chegou para lavar os pés de Pedro, Pedro indagando, certamente estufando o peito para Jesus, e disse: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Depois você vai compreender, Pedro. Pedro disse:
nunca me lavarás os meus pés. Pedro estava dizendo o seguinte: eu não quero que o Senhor se humilhe a ponto de ter que lavar os meus pés como servo, achando que iria fazer algo bom para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na verdade não. Pedro, com a sua atitude antes de uma conversão verdadeira, Pedro, com a sua arrogância, não queria ver o nosso Senhor sendo humilhado para lavar os seus pés. E aí Jesus precisou ser mais duro com Pedro e disse: se eu não te lavar, não tem parte comigo. E aí Pedro abre o coração e disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Amados em Cristo Jesus, se nós não nos humilharmos, se nós não tivermos um coração de servo, uma atitude de servo, nós não faremos parte do reino de Deus, não teremos partes com Cristo. Mas precisamos voltar a nossa vida, o nosso coração, sermos humildes, ajudarmos aqueles que estão precisando com uma palavra, com um alimento, com uma ajuda. Mas precisamos termos atitude de cristão, precisamos entendermos a missão do nosso Senhor e seguirmos o seu exemplo. Então que o Senhor esteja nos abençoando, nos ajudando, nos fortificando. E eu conto com a sua ajuda. Eu conto com você, membro desta igreja, que se encontra em sua residência. Esperamos a sua ligação, esperamos o seu contato para dizer: eu quero cantar este domingo, eu quero louvar ao Senhor, eu quero ter uma participação. E nós encaixaremos você na programação da igreja, e você estará louvando, tocando e trazendo também uma palavra. Lembre-se sempre, somos servos. Que Deus nos abençoe nessa noite, e ouviremos mais um louvor com os músicos Silvio e Sérgio para encerrarmos o culto. Que Deus abençoe. Retornarei para realizarmos uma oração encerrando o culto. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por este momento especial, pelo culto realizado nessa noite. Obrigado pela a saúde que Tu tem nos concedido, ao pastor José Luiz, ao irmão Silvio, ao irmão Sérgio, que tem tanto se empenhado para realizar as transmissões deste culto. Senhor, desperta aqueles que estão em suas residências, os levitas que louvam também ao Senhor, aos músicos. Sentimos a falta deles e contamos, ó Deus, com eles para os próximos cultos, para também estarmos levando essa mensagem para outras pessoas. Pai, nós apresentamos também este país para que possa o mais rápido possível sairmos desta situação de pandemia. Nós oramos, Senhor, para que Tu possa estar abrindo mais a mente dos grandes cientistas deste mundo, os grandes homens desse país, para que eles desenvolvam rapidamente uma medicação para tratar aqueles que estão acometidos com a enfermidade do Covid-19. Oramos pelo desenvolvimento da vacina, oramos pela saúde, pela recuperação daqueles que se encontram nos leitos de UTIs, nos hospitais. Senhor, livre a todos para não precisarem, Senhor, estarem doentes e precisarem ir para os hospitais. Livre aqueles que já estão acometidos com essa enfermidade, os cura, os ajuda. Oramos pela vida do pastor Sócrates, Senhor, o executivo da junta da Convenção Batista Brasileira, que ele possa se recuperar rapidamente. Senhor, oramos pela vida
todo aquele que precisa nessa noite. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe